O assunto da aula de hoje é campo elétrico. Campo elétrico tem certa semelhança com campo gravitacional, onde nós temos um corpo de certa massa m que se desloca sob a ação de uma força gravitacional. No campo elétrico nós temos algo bastante semelhante. Aqui nós temos uma carga elétrica que se desloca sob a ação de uma força elétrica dentro desse campo elétrico. Aqui nós temos duas cargas elétricas, uma positiva e outra negativa. Essas linhas aqui são chamadas de linhas de campo, representam a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Mais na frente nós iremos voltar ao assunto, mas dá para perceber dessa imagem que uma carga positiva cria campo elétrico de afastamento e carga negativa cria campo elétrico de aproximação. As aplicações de campo elétrico são vários. Basicamente, o conceito de corrente elétrica tem a origem da ação de campo elétrico, que faz com que as cargas elétricas de um condutor se desloquem em movimento ordenado, formando uma corrente elétrica, por exemplo, em uma descarga, em um raio. Aqui nós temos uma certa carga elétrica positiva. Essa região aqui é um pouco vermelha. Aqui representa a região de influência dessa carga elétrica, ou seja, o campo elétrico criado por essa carga positiva. Aqui, essas bolinhas azuis representam outras cargas elétricas de módulo Qzinho. Então você tem uma carga fonte, que podemos chamar de Q grande ou Qzão, e cargas elétricas menores Qzinho interagindo com essa carga. Essa interação de Qzinho com essa carga positiva só acontece quando o Qzinho encontra-se na região de campo elétrico criado pela carga Qzão, por essa carga positiva. Quando a carga está fora desse campo elétrico, essa carga Qzinho não sofre qualquer interação com a carga fonte, com a carga pontual que aqui se encontra. Essa carga Qzinho é chamada de carga de prova. Por que carga de prova? Porque se essa carga sofrer a ação de uma força elétrica, significa que essa carga está dentro de um campo elétrico. Aqui, por exemplo, essa carga e essa está dentro do campo elétrico criado por essa carga positiva. Logo, essa carga e essa sofrem a ação de uma força elétrica. E essa não sofrem qualquer interação. Então, o conceito de campo elétrico está aqui representado. Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica fonte, aqui representado por essa carga positiva, tal que uma outra carga de prova, a carga Qzinho, que está sendo aqui visualizada, ao ser colocada dentro desses pontos, fica sujeita a ação ou atração, fica sujeita a uma força de atração ou repulsão exercida pela carga fonte. Aqui eu tenho carga de sinais opostos, ocorre atração. Então a carga Qzinho, dentro dessa região de campo, por exemplo, essa e essa carga aqui, são cargas de sinais opostos à carga fonte. Então essa carga e essa sofrem ação do campo elétrico, ou seja, sofrem ação de uma força elétrica atrativa, ou seja, as cargas serão atraídos pela carga fonte, porque estão dentro do campo elétrico.
Então, podemos definir que campo elétrico é um agente físico responsável pela existência da força elétrica, ou seja, só há ação de uma força elétrica sobre uma carga se essa carga estiver dentro de uma região de campo elétrico, claro, criada por uma outra carga chamada de carga-fonte. Aqui a carga-fonte é essa, aqui em azul, e aqui são outras cargas chamadas de cargas de prova ou carga de testes. Notem que as cargas de provas que estão dentro do campo elétrico criado pela carga-fonte, tais cargas sofrem ação de força elétrica. Já cargas que estão fora desse campo não sofrem nenhuma interação. O vetor campo elétrico campo elétrico é um vetor, ou seja, tudo aquilo que tem módulo, direção e sentido é um vetor. Campo elétrico é um deles. Como é que se calcula a intensidade, a direção e o sentido de um campo elétrico? Vamos a esse exemplo aqui. Você tem uma carga, fonte, positiva, e alguns pontos dentro do campo elétrico criado por essa carga positiva. Os pontos vão ser P1, P2 e P3. A ideia a seguir é pegar uma carga de prova, que está sendo representada aqui por essa outra carga positiva, e colocar nesses 3 pontos. Inicialmente, sendo colocada no ponto P1, essa carga sofre a ação de uma força F, devido à ação do campo elétrico criado por essa carga. Essa força, evidentemente, como são cargas de sinais opostos, essa força irá repelir essa carga de prova pela ação dessa força elétrica. O valor da força elétrica, da lei de Coulomb, que você já deve conhecer, tem valores diferentes, dependendo da distância entre as cargas. Quanto menor a distância, maior o valor da força. Quanto menor a distância, quanto menor a distância, maior o valor dessa força F. Se a força elétrica se origina pela ação do campo elétrico, e para cada ponto, P1, P2 e P3, a força elétrica tem um valor diferente, podemos concluir que em P1, P2 e P3, nós também temos campo elétrico de valores diferentes. Matematicamente, em um dado ponto P, ao se colocar uma carga de prova, essa carga de prova sofre a ação de uma força elétrica F e o quociente, a divisão da força que age sobre a carga. Sobre a carga de prova é, por definição, o valor da intensidade do campo elétrico naquele ponto P1. Se essa carga estivesse aqui no ponto P2, você teria uma nova força. Então, essa nova força produziria um novo valor de campo elétrico. Para cada força, um campo elétrico diferente. E como a força ela é inversamente proporcional à distância, então o campo elétrico também vai ser inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais afastado da carga, menor o valor do campo. Quanto mais próximo da carga geradora, mais forte é o valor do campo. A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, como aqui mostra. Aqui você tem uma carga, você tem uma carga positiva e aqui uma carga de prova também positiva. Essas duas cargas se repelem, ou seja, a carga de prova sofre a ação de uma força F e o sentido do campo elétrico é o mesmo sentido da força F
Se a carga de prova for positiva, aqui o mesmo esquema, carga de prova positiva, para onde a força elétrica apontar, o campo elétrico também aponta. No entanto, se a carga de prova for negativa, você tem a seguinte regra: para onde a força aponta, aqui a tração, a força é para a esquerda, o campo elétrico tem que ser para a direita, pois a carga de prova ela é negativa. Aqui o mesmo esquema, força e campo sentidos opostos, porque a carga de prova é negativa. Então, segue essa regra. Você não pode esquecer. Sendo Q maior do que zero, ou seja, aqui você tem os dois casos, tem o mesmo sentido, ou seja, força e campo têm o mesmo sentido se a carga de prova for positiva. Se a carga de prova for negativa, a força e o campo têm sentidos contrários. FE tem sempre a mesma direção. Ou seja, a direção da força e o campo é a mesma. O sentido depende do sinal da carga de prova. Se a força que está agindo sobre a carga de prova, se a carga de prova for positiva, então o sentido do campo é o sentido da força. Se a força que está agindo sobre a carga de prova negativa, o sentido do campo é oposto ao sentido da força. Uma simulação que ilustra isso melhor. Uma carga positiva próximo de uma carga negativa. Aqui você mostra as linhas de campo e dá para perceber que uma carga positiva produz um campo elétrico de repulsão e uma carga negativa possui um campo elétrico de aproximação. Deixa eu ver aqui. A cor, a intensidade da cor está representando aqui nessa simulação a intensidade do campo elétrico. Campo mais próximo para pontos mais próximos da carga, o campo é mais forte. Para pontos mais distantes da carga, o campo é mais fraco. Aqui você tem um campo criado por duas cargas de sinais opostos. Você vê que as linhas de campo aqui apontam para a carga quando ela é positiva e se afastam da carga quando ela é negativa. Aqui vamos pegar aqui uma carga de prova, certo? E analisar o que nós discutimos antes. Quando você coloca essa carga de prova próximo da carga do campo que cria o campo, nota-se que a força ela é muito maior. Aqui vamos colocar aqui valores, por exemplo aqui 26,1 volts por metro. Ou seja, o campo elétrico aqui é mais forte do que pontos mais distantes, 9,7 volts por metro. Então, quanto mais próximo, mais forte é o campo. Quanto mais afastado, mais fraco é o campo. Vamos pegar aqui uma outra carga. Mesmo esquema. Carga negativa. Campo de aproximação. Carga positiva. Campo de afastamento. E o tamanho da seta indica a intensidade do campo elétrico. Mais forte, mais fraco à medida que você se distancia da carga. Pronto, é isso, pessoal.